Madalena Sem Filtro, capítulo 16. Meus últimos dias sobre o mar e a terra. A história que vou contar agora não é um relato fiel da realidade. E não estranhe minha decisão. Sei bem que muitas vezes o que se diz de uma pessoa ganha muito mais força do que aquilo que de fato ela fez e viveu. E construíram uma longa tradição em torno do que seria a minha história. Já falei sobre o arcebispo Jacopo de Varazzi, grande nome numa longa tradição de ficcionistas cristãos. Contou que, depois da morte do mestre, eu fiquei 14 anos em Jerusalém e que me juntei a um beato chamado Massimino, que teria sido apresentado a mim pelo estimado apóstolo Pedro. E com ele, Lázaro, Marta, insiste que éramos irmãos, e muitos outros cristãos, fui colocada num navio cujo destino era o naufrágio. Pelo que diz essa lenda, que aliás virou uma grande verdade medieval repetida até agora, teria sido por vontade divina que todos nós nos salvamos e chegamos ao porto de Marsella, na França. O arcebispo disse que ficamos como mendigos e que fomos morar à porta de uma igreja. Honestamente, não me lembro de nada disso. Disse que o povo ficou admirado com a minha forma de pregar, finalmente reconhecendo em mim as qualidades de uma sacerdotista, uma apóstola. Lembro-me exatamente de sua literatura poética. Não deve causar admiração que a palavra de Deus saísse com o suave odor da boca de quem, de forma tão bonita e piedosa, havia coberto de beijos os pés do Salvador. Gosto de elogios, claro que sim, mas prefiro a verdade. E já disse o quanto foi difícil provar que não sou a Maria que passou óleo perfumado nos pés do nosso mestre. Não naquele jantar. A única vez em que passei óleo em seu corpo, como já contei, foi quando estava morto, antes que o guardássemos no túmulo de Arimateia. O arcebispo Jacopo de Varazzi quis atribuir à minha pregação de sacerdotisa, lhe agradeço, o fato de os franceses abandonarem seus rituais pagãos para tornarem-se seguidores do Cristo. Faltou dizer que meu útero era o Santo Graal e que meus descendentes, filhos meus com o mestre, certamente, formaram a dinastia merovingia que governou a França por muitos séculos e que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci sabia de tudo. Chega a ser engraçado. Se os reis merovingios fossem descendentes de Jesus em seu casamento comigo, não penso que o Papa Zacarias tramaria para tirá-los do poder. Ou, por acaso, Zacarias não sabia que se tratava de uma linhagem sagrada de reis? Entendo que Quilderico III foi Rex Falsus. Entendo, o rei fantasma, um idiota, conforme disseram. Mas se ele fosse mesmo descendente do sangue real, o sangue de nosso querido mestre unido ao sangue de sua apóstola Madalena, o Senhor teria permitido que tivesse os cabelos cortados para perder seu encanto? Convenhamos, o arcebispo que escreveu essa história sempre foi muito gentil comigo, mas ultrapassou os limites do razoável com sua poesia de catequese. Disse que preguei o cristianismo à mulher do governador da região de Marsella, e que depois aparecia a ela numa visão. Se você não persuadir seu marido e fizer com que ele termine com as privações dos santos, terão de enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Imagine se eu usaria o nome do Senhor tão futilmente, e ainda para obter favores particulares, pois os referidos santos éramos eu, Máximo, Marta, Lázaro e companhia. E não parou por aí. Eu, Maria de Magdala, apóstola dos apóstolos, teria voltado a aparecer à esposa e também ao governador,
numa visão querendo que se sentissem culpados por nosso destino. Como poderia eu imputar culpa em alguém para obter vantagens indevidas? Isso me colocaria numa galeria de santos abusivos, usurpadores. Faria de mim réu confessa do crime de extorsão. Aí estão, mais uma vez, palavras que atribuíram a mim. Tirano, nascido na terra do Satanás, como você consegue dormir com essa víbora, sua esposa, que não quis comunicar-lhe minha palavra? Se eu tivesse feito, mereceria ser condenada por chantagem e não teria defesa. O arcebispo Jacopo continua seu conto dizendo que teria sido por causa da minha ameaça que o governador e sua esposa nos tiraram das ruas. E depois disso, conforme a tal literatura catequética, eu quase ia dizendo caquética, fui desafiada em tudo que sempre acreditei. Você pode provar a fé que prega? Teria dito o governador. E veja que palavras colocar em minha boca. Certamente minha fé é confirmada pelos milagres e pela pregação do mestre Pedro em Roma. Ora, então meu mestre agora chama-se Pedro? Pedro e eu éramos iguais aos olhos de Jesus. Já demonstrei que nosso mestre aboliu a diferença entre os gêneros. A seu modo, é verdade, mas o fez. Pedro e eu tivemos problemas graves e nos aproximamos um pouco quando percebemos que nunca mais nos veríamos, mas ele nunca foi meu mestre. O arcebispo Jacopo inventou tudo isso para dizer que fiz um milagre, que salvei da morte a mulher do governador e seu recém-nascido. Se queria me canonizar, precisava afirmar que minha força vinha de um homem? E de onde tirou o tamanho absurdo? Minha força sempre veio de dentro de mim, amparada pelo Senhor. Consolidou-se com os ensinamentos do mestre, é verdade, mas o nome do mestre todos sabem muito bem, é Jesus. Fico ainda mais escandalizada quando me recordo que a literatura do arcebispo menciona fatos que muitos séculos antes foram condenados como uma falsa lenda pelo príncipe Rábanus Maurus. No fim das contas, o arcebispo Jacopo enfeitou a história confundindo-a com uma lenda que dizia que eu fui para o deserto das Arábias e lá fiquei isolada do mundo numa caverna. Escolham, por favor, em que caverna querem me colocar, na França ou nas Arábias? Haja ficção, meu senhor. Eu fico aqui tendo que consertar minha história. Daqui a pouco vão dizer que Maria Madalena não existiu. Só me faltava essa. Fizeram isso com o mestre. Ganharam os rios de dinheiros com livros sensacionalistas que provaram sua inexistência. Não entendo bem aonde quiseram chegar. Em sua lenda áurea, o próprio título já dizia que era uma lenda. O arcebispo Jacopo disse que eu fui me encontrar com Maximino e que estava rodeada de anjos. Veja, não quero aqui soar como ingrata ou eternamente insatisfeita, pois é verdade que às vezes até vejo beleza nas palavras do arcebispo. O rosto da senhora brilhava tanto que seria mais fácil olhar os raios do sol do que aquele rosto. É espiritual. Foi assim brilhando que vimos o mestre ressuscitado, às vezes em suas próprias roupas terrenas, às vezes em forma de luz. Depois dessa aparição, segue a lenda, o santo Maximino preparou meu corpo com perfumes e o colocou numa sepultura de mármore branco, determinando ao lado o lugar onde seu corpo deveria ser colocado no dia de sua morte. Como toda a história, pois sobre esse túmulo que construíram a basílica batizada com o nome de Santa Maria Madalena no vilarejo de Saint-Maximin-la-Santé-Palmé. São tantos nomes santos sobrepostos ali que até me confundo. Mas a basílica é aquela mesma onde guardam meu crânio, onde guardam também um recipiente de vidro, onde dizem que há um punhado de areia com o sangue de Cristo que eu coletei aos pés da cruz. A mesma basílica onde a procissão chegou, rezando por mim, dizendo coisas bonitas sobre mim. E dizem tantas coisas que às vezes até eu acredito.
Conta-se que meu corpo foi exumado em 1279 pelo rei Carlos II. Conta-se também que ele não encontrou minha mandíbula, pois estava em Roma, onde era venerada desde os anos 700. Conta-se ainda que o Papa Bonifácio VIII devolveu minha mandíbula para que fosse reunida ao resto do meu crânio. Onde eu andava com minha cabeça que não me lembro disso? Naquela mesma época, os bispos que testemunharam a escavação encontraram um pedaço de pele sobre meu crânio e deram a ele o nome de Noli Me Tangere. Disseram que foi naquele pedaço da testa que o mestre me tocou depois de sua ressurreição, dizendo: não me toque. Mais tarde encontraram meus restos mortais em pelo menos 5 lugares. Recordo-me do Batista, pobre profeta, com 5 cabeças espalhadas pelo mundo. Recordo-me do pedaço da cruz que Santa Helena encontrou em Jerusalém, mais de 300 anos depois daqueles dias difíceis em que sofremos com nosso Mestre, e da pegada de Cristo que dizem estar até hoje no Monte das Oliveiras, onde certamente deixamos muitas pegadas e lágrimas. Lembrar-me de tudo isso me faz sofrer outra vez. Deixe-me chorar um pouco. Deixe-me chorar, Senhor, para que minhas lágrimas façam cicatrizar as feridas que ainda guardo em minha cabeça de sonhos, em minhas entranhas de luz.